Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Apesar que hoje não é bom dia, hoje é Feliz Natal. Obrigado a você pelo carinho, pela presença, você que me aguentou nesse período aí de 2021, nesse Natal. Lamentando algumas situações da vida, vendo aí, às vezes, a defesa da injustiça como base para dizer que faz a justiça, vendo também a máfia do poder, do dinheiro sendo mais importante do que, de fato, o Evangelho. Nós estamos aqui agora meditando, contemplando, olhando esta graça acontecer. Por isso, hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 18, sendo um hino cristão, um hino que foi logo composto lá no início do século, não é isso? Ao final do século lá. É uma questão de olhar bem quem é Jesus Cristo e qual é o papel de Jesus Cristo. A igreja antiga, a igreja primeira, a igreja primitiva, tomou cuidado de frequentemente colocar o Cristo como parte e sendo Deus. O Evangelho de João que hoje nós vamos ler é o exemplo disso. Não é certo que esse hino foi composto por João. Nós sabemos claramente que os evangelhos foram escritos num contexto da sua época, mas é um evangelho que nos traz bem quem é a pessoa de Jesus. Que esse hino, que é cristológico, ele expressa de forma muito ampla, uma forma assim confessional, a fé da comunidade de João. O Cristo Palavra, a tradução diz o verbo, não é isso? Mas o Cristo Palavra do Pai. Sua origem é eterna, a sua procedência divina. João, ao contrário de Mateus, Lucas e Marcos, ele entra o Evangelho falando dessa relação sobrenatural de Jesus. Então, o interessante é que ele fala claramente que quem aceita Jesus se torna filho de Deus. Ele rompe essa relação de servo, rompe com essa relação de escravo. A possibilidade que João traz para nós é uma possibilidade assim que nós devemos viver de uma participação plena no mistério da encarnação. Uma participação plena no mistério da vida. Ao usar a expressão no princípio, João deixa bem claro que Jesus ele tem origem lá na criação do mundo. João traz bem o relato de Gênesis capítulo 1, versículo 1, oferecendo assim desse jeito um jogo de chaves de interpretação onde a palavra percebe-se claramente o mistério. Aquilo que João narra sobre Jesus é uma relação co-criadora, uma relação que é a conclusão da obra criadora de Deus. Jesus acontece de forma definitiva na história humana por ação e intervenção criadora do Deus Pai, no sentido de gerar o homem para a vida sobrenatural, para a vida eterna, trazer o homem para a realidade celeste. A atividade de Jesus enviado do Pai consiste em fazer a vida do homem uma vida nova, uma vida sobrenatural. A sua ação é coroada pela obra criadora de nos conduzir à eternidade. João apresenta o termo logos, a palavra é. A palavra é. De acordo com o autor do quarto evangelho, João Evangelista, a realidade anterior ao céu e à terra implica já na primeira criação. Apresenta, assim, duas características do livro dos Provérbios, atribui a sabedoria e a pré-existência de Deus, a colaboração na obra criadora, na obra da criação. A palavra não só estava junto de Deus, e a palavra é o próprio Deus. A palavra é o Deus Filho, é a ação de Deus. E como um projeto íntimo de Deus que expressa claramente o jeito de se comunicar com a humanidade. Nós olhamos lá no livro do Êxodo, quando Moisés vai até a montanha se encontrar com um Deus,
ele fica com o rosto transtornado. Nós, seres humanos, já podemos olhar para o próprio Deus sem nos transtornar. Nós já podemos olhar para o próprio Deus sem ficarmos tomados de pavor. Deus, quando tem o seu Filho encarnado em nosso meio, ele tenta trazer para o nosso meio a sua realidade divina. Como diz o velho ditado, quanto mais humano, mais próximo da divindade nós estamos. A palavra veio ao encontro do homem e se fez carne, esteve em nosso meio para poder trazer para nós a salvação. Deus é um ser inteligível, mas através da palavra, e essa palavra geradora da vida, para nós seres humanos, concretiza o projeto de Deus, nos levando à condição de ser igual, de estar no mesmo patamar. O projeto íntimo de Deus, em nossa caminhada, em nossa história, nos leva a uma concretização do sonho de Deus. Como diz a canção, Deus sonha. Deus sonha com a humanidade que vença a Covid, a humanidade que vença as dores. Deus não é paternalista, que vem e resolve tudo no pó de biripimpim. A palavra veio ao encontro do homem, se fez carne, é uma pessoa, é Jesus. João identifica claramente que o que leva o Filho do Homem, o Filho de Deus, está no nosso meio, de fato e de verdade, é o amor. O amor por essa comunidade, o amor verdadeiro que faz que Deus venha até nós. Enquanto nós temos hoje uma espiritualidade, uma religião que só pensa em subir, nós temos um Deus que desce até nós. Um Deus que se faz presente no meio de nós. Um Deus que vem de encontro. Esse amor de verdade, esse amor verdadeiro, esse modelo proposto por Deus é a meta final da criação. E aqui o contexto, a palavra montou a sua tenda no meio de nós. Montar a tenda. Aqui alude o nosso encontro no deserto. A nossa caminhada no deserto da vida. No desemprego, na doença, nas relações conjugais às vezes complicadas. No meio de nós, no meio do acampamento, Deus habita. Agora, a tenda que Deus está no nosso meio, de forma plena, é o próprio Jesus. A função desta palavra é nos ligar à vida e à luz. A luz que ilumina o caminho, a vida que é plena para todos. A vida que nos leva de verdade a contemplar a realidade de Deus. João, quando traz esse momento aí, nesse momento histórico, neste evangelho, João traz para nós, nesse capítulo 1, versículo 1 ao 18, uma meditação e uma contemplação acerca da missão de João Batista, acerca da missão de Jesus. Acolher a palavra, acolher Jesus, implica uma participação plena no projeto de vida, no projeto da certeza de um Deus de amor. João diz claramente quem ele é, cada um no seu papel. João Batista, o Verbo de Deus, que é o próprio Cristo. Jesus traz para nós uma nova relação, uma relação com Deus, uma relação plena, uma relação de filiação. Aqui temos, de fato, um rompimento. Quando a gente fala na teologia, e quando a gente fala nos estudos, e alguns ficam temáticos, Jesus não veio apenas para morrer na cruz, ele veio para nos salvar, e não foi somente a morte na cruz, alguns colocam isso, eu vou dizer somente, na verdade não foi a morte na cruz que nos salva, mas foi sua encarnação no seio da Virgem Maria. A encarnação de Jesus significa, portanto, a oferta de Deus para toda a humanidade, o verdadeiro presente de Natal. Em plenitude, sempre existiu o homem humano, o homem terreno. O homem tem anseio de vida plena.
conforme o projeto lá do Gênesis, conforme a criação que Deus nos deu com o paraíso. Mas na realidade, nosso anseio, as nossas humanidades sempre nos afastam de Deus, transformando a gente em pessoas frustradas, em pessoas tristes, em pessoas preocupadas com o material, preocupadas com o egoísmo, defensores e praticantes da injustiça, da mentira, da opressão e de todo o pecado social que domina a humanidade. Essa realidade é que nós temos hoje ainda, mesmo batizado. Toda a obra de Jesus, toda a sua encarnação, toda a sua presença, consiste em nos capacitar para uma nova vida, onde podemos vencer todo esse mal, a fim de que possamos de verdade realizar o projeto de Deus Pai em semelhança com o Filho Jesus. A nossa realidade de hoje, diante de mais de 617 mil casos de Covid, a transformação de palavra em ação, a transformação de apenas reza ou oração em prática concreta, é algo que nos obriga nesse Natal. A nossa fragilidade é algo que deve nos motivar. Nesse dia de Natal, somos convidados a contemplar todas as famílias que estão passando dificuldades. Somos chamados a contemplar todos aqueles que estão passando por qualquer tipo de dor, morte de algum parente, algum amigo. Jesus assumiu nossas dores, já diz a canção. Nesse dia somos convidados a contemplar numa atitude serena de adoração, de inclinação e de encontro ao Deus menino. Uma expressão de amor sem limite. Acolher a palavra é deixar que Jesus nos transforme, nos dê a vida. Não apenas ficar decorando versículos, não apenas contemplar a história, e nos transforme em verdadeiros irmãos. O presépio que nós temos que contemplar não pode ser apenas um enfeite bonito em nossas casas. Não pode ser apenas uma decoração. Ele tem que ser algo que nos motive de forma plena para que possamos crer e viver plenamente a boa nova. Hoje e ontem, hoje e amanhã, hoje e sempre, devemos confrontar todo o sistema que gera impureza, gera o pecado, gera a morte, que ilumina e que está aí brilhando nessa realidade pecaminosa que é o mundo. E a nossa missão é, com a nossa luz mais forte, iluminar, varrer. E nós somos convidados a conduzir também as nossas vidas para o início da criação, para o início da vida, para o início do momento. Devemos ser sensíveis à palavra de Deus, mas não podemos deixar, ou melhor, perder a sensibilidade com a história de cada um dos seres humanos. A palavra viva de Deus que nós situamos diante de tudo isso, diante da morte, diante da dor, diante da falta de emprego, diante do sofrimento, diante das relações humanas às vezes vencidas, como nós situamos diante da realidade, nós homens, nós seres humanos, homens e mulheres no seu tempo, somos convidados a construir esse diálogo, sabendo claramente qual é o nosso papel. Não podemos compactuar, não podemos viver o Natal com mentira, oportunismo, corrupção, legitimar a violência, seja a violência do aborto, seja a violência da pena de morte, a exploração dos pobres, o roubo dos direitos do trabalho, na saúde, na educação, as misérias. Ontem a fila do osso em Curitiba estava enorme. Enfim, somos convidados no Natal a distribuir, a concluir a obra da criação. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você que nos ouviu.
Lembrando para deixar seu comentário, seu like, que possamos nós, em nossas limitações humanas, acertar nossos passos. Que nós não sejamos apenas mais um na fila do pão, apenas mais um nas dores e no sofrimento de cada dia. Que Deus nos abençoe. Obrigado a você pelo carinho, pela presença, e obrigado a você por ser meu amigo. Parabéns a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, que nesse tempo de pandemia esteve aí lutando, apesar de toda a negação de alguns, para que o povo sobreviva. Minha solidariedade às vítimas da Covid-19, às vítimas, no caso aí, que sofreu óbito, aquelas que ficaram com sequelas, e minha solidariedade também a todos os desempregados, como desempregado que sou. Que possamos em 2022, que possamos nessa noite, nessa manhã de Natal, recebermos em nossos e-mails, em nossas caixas de WhatsApp, uma notícia boa do emprego e do recomeço da nossa dignidade. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Deus nos abençoe e nos ajude. Feliz Natal! Hoje não é bom dia! E vamos juntos tentar continuar e construir um reino de Deus aqui na realidade do planeta Terra, onde nós habitamos.